Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao conhecimento do mundo da eletricidade. Aqui vou falar a respeito das instalações elétricas de baixa tensão. Eu sou Angélica Martucelli e estou trabalhando numa série de vídeos a respeito de CCMBT e todos os seus periféricos. O tema de hoje é proteção contra choques elétricos. A eletricidade é mesmo perigosa para os seres humanos? Depende da intensidade, né? Afinal, tudo no corpo humano é estimulado por sinais elétricos. De uma forma ou de outra, sempre no nosso organismo, o estímulo é feito por sinais elétricos. As células nervosas enviam mensagens ao cérebro por meio de pequenas tensões e correntes elétricas. A maioria desses sinais elétricos individuais tem uma intensidade muito reduzida, mas sentimos frio, queimadura, cortes, porque muitas células nervosas foram ativadas por sinais elétricos. O coração, por exemplo, é muito receptivo ao estímulo elétrico. Não vê que quando alguém está sofrendo de parada cardíaca no hospital, ele é estimulado através de choques elétricos? Então, são aplicados choques no coração para reanimar a pessoa. Então, como é a reação do corpo humano à passagem da corrente elétrica? Vejamos algumas descobertas sobre os efeitos das correntes elétricas no corpo humano em frequência de 50 e 60 Hz, que são as frequências mais usadas pelo mundo. O limiar de percepção, quer dizer, o limite de percepção, o momento, aquele instante, né? O limiar de percepção da passagem da corrente elétrica pelo corpo depende de diversos parâmetros, tais como a área do corpo que está em contato com o condutor, se a pele está molhada ou seca, depende da temperatura do corpo e depende até mesmo das condições psicológicas do indivíduo, se ele é um indivíduo calmo ou se ele é um indivíduo estressado. Olha que interessante, né? Em geral, o valor dessa corrente é de 0,5 miliamperes. Esse é o limite considerado como o limiar de percepção. Quando essa corrente atinge esse valor, é o limiar da percepção. Aí, nesse momento, a gente começa a perceber a circulação de corrente no nosso corpo. Os impulsos nervosos do cérebro para os músculos que comandam os movimentos são também de natureza elétrica. Há um ponto além do qual a corrente elétrica que flui através do corpo provoca um estímulo do nervo e uma pessoa que está em contato com um condutor vivo não é mais capaz de soltá-lo. Isso chama, quando a gente fala assim, nossa, a pessoa ficou agarrada lá tomou um choque tão intenso que ficou agarrada lá. Esse agarrado lá chama-se tetanização. Interessante esse nome, né? Bom, se a corrente circular por mais de um ciclo cardíaco, os músculos do coração começam a vibrar muito rapidamente. E o resultado é que o coração não é mais capaz de bombear o sangue para o organismo, reduzindo a pressão arterial para 0, provocando desmaio e parada respiratória, quase sempre fatal. Então, é melhor não tomar choque nenhum, certo? Então, você vê, no momento em que você sente o choque,
tem o limiar da percepção, que é uma corrente a partir de 0,5 mA. Nesse momento, se a gente continuar tomando choque e passar de um ciclo cardíaco, o coração fica completamente descontrolado. Os seus batimentos não são mais ritmados, você tem uma taquicardia, né, violenta, começa a vibrar muito rapidamente e aí ele para de bombear o sangue regularmente. E você tem uma parada respiratória quase sempre fatal. Então, o choque é um fenômeno que deve ser evitado fortemente. Quais as medidas para proteger pessoas contra choques elétricos recomendadas pela norma NBR 5410, que resultam em uma instalação segura? No capítulo 5.1 da norma, está definido o princípio fundamental para que uma instalação seja segura em relação à proteção contra choques elétricos. Tal princípio determina que partes vivas perigosas não devem ser acessíveis e que massas não devem oferecer perigo em condições normais nem em condições de falha. Ou seja, mesmo que o equipamento esteja com avaria, mesmo que o aparelho esteja com alguns problemas de funcionamento, mesmo que o aparelho tenha ocorrido um acidente com eletricidade ali, mesmo nesses momentos, as partes vivas estarão de tal maneira protegidas que não vai oferecer perigo de choque. Mesmo ocorrendo ali uma situação de falha, não deve provocar o choque. Ela está protegida, né? Você não vai conseguir colocar a mão, não vai relar ali por um descuido, né? Está protegida. Para atender a esse princípio, as medidas mais usuais a serem implementadas em conjunto nas instalações elétricas são: partes vivas devem ter isolação básica. As partes vivas não devem ficar expostas, devem ter isolação básica. Elas devem ficar isoladas de contato acidental, de qualquer tipo de contato, estão isoladas. Usar barreiras ou invólucros apropriados para manter as partes vivas inacessíveis. Depois nós vamos falar o que é isolação básica, que aí dá para entender melhor, que parece que é redundante, né? Aterrar e equipotencializar a instalação. Esse assunto não será tratado aqui, hoje. Se você tiver algum interesse, pode colocar uma solicitação no meu Instagram, na página do CCMBT, e eu vou explanar sobre isso, porque é uma parte extensa. Então, eu não vou falar disso aqui agora. As medidas são... A última medida é prover seccionamento automático da instalação como um todo ou de circuitos específicos. Bom, então, o que são partes vivas e massas? Partes vivas são condutores destinados a serem energizados em condições de usos normais, incluindo condutores de fase e condutores de neutro. Pode ser cabos, pode ser barramentos. E o que é massa? Massa é uma parte condutora que pode ser tocada e que normalmente não é viva, mas pode tornar-se viva em caso de falha da isolação. São exemplos de massa: as carcaças metálicas dos equipamentos eletroeletrônicos, dos quadros, dos motores, dos transformadores. Ou seja, um motor, numa instalação elétrica normal, sem falha, sem nada,
você pode colocar a mão nele e ele não vai conduzir corrente. A massa, apesar dele ser elétrico, ele não vai conduzir corrente, porque a corrente está dentro dele e tal. Mas se houver uma falha da instalação, com um rompimento da isolação e a parte metálica dele passar a ser condutora, se você tocá-lo, vai sentir o choque elétrico. Então, em caso de falha, que é a perda de isolação, é uma falha. A massa deve estar protegida para que, em caso de falha, não ocorra um choque elétrico, por exemplo, se a pessoa tocar ali acidentalmente. Ela também tem que estar protegida. Ou seja, tem que fazer a proteção das partes vivas e também das massas. As massas não são partes vivas, mas podem se tornar vivas num caso de rompimento da isolação. Como fazer para prover as partes vivas como a isolação básica, que é o primeiro que eu falei, né? Primeiro daquelas quatro características lá. Em muitos casos, a isolação básica já vem no produto de fábrica, como, por exemplo, a isolação dos fios e cabos elétricos. Não tem aquela capa externa? Aquela capa externa já é a isolação. Ela já é a isolação básica do fio. Em outros casos, pode-se prover a instalação básica na fábrica, durante a montagem, por exemplo, de um CCM-BT, recobrindo-se um barramento com uma manta, tubo ou luva isolante. Sabe aqueles termocontráteis? Você pode, então, prover a isolação básica do barramento de um CCM-BT colocando essa manta, essa chama tubo termocontrátil no barramento. Então, você está provendo uma isolação básica, né? Pode-se também prover em campo a isolação básica recobrindo-se uma emenda de condutores com fita isolante ou então isolando as extremidades dos condutores com conectores de torção, que parece um bico de mamadeira. Vocês sabem qual? Um bico de torção? Então, no final vai ficar uma ponta lá que não vai ser energizada naquele momento, você coloca esses conectores de torção, que eles é uma isolação básica para aquela instalação naquele momento. O que são barreiras e invólucros? Barreira é um elemento que assegura a proteção contra contatos diretos de uma pessoa com partes vivas em todas as direções usuais de acesso. Ou seja, em qualquer parte que você passar perto daquele local, haverá uma barreira. Ela não vai te permitir acesso de qualquer lugar. É o caso, por exemplo, de uma tampa colocada ou uma porta interna dos quadros elétricos que impede o contato das pessoas com os barramentos vivos no interior do quadro. Não sei se vocês já viram, os quadros de iluminação normalmente tem duas portas. Tem aquela porta que dá acesso ao interior do quadro e às vezes você abre e não tem acesso aos barramentos, porque ali tem uma barreira, uma tampa ou uma porta interna que você não tem acesso aos barramentos ou à fiação ali dentro do quadro. Então, isso é chamado de barreira, essa porta interna ou esse espelho interno. A gente chama essa que quando não é porta, a gente fala que é um espelho interno. Nos quadros de distribuição, quadros de luz das casas da gente, nas residências de maneira geral, os quadrinhos de luz têm essa barreira. Então, tendo essa barreira, você não tem acesso às partes vivas no interior desse quadro, né? Ou então você também pode prover uma barreira num painel elétrico maior, colocando uma placa de policarbonato sobre o barramento, né? Isso é uma exigência da norma.
você prover barreiras sobre, evitando, né, o contato de qualquer local de acesso àquela parte viva. Isso, quando você coloca uma placa de policarbonato sobre o barramento dentro de um CCMBT, por exemplo, essa barreira vai evitar, ela tem que ser feita de tal maneira que evite contatos acidentais aí, né? Se a pessoa quiser colocar a mão lá e tomar um choque, o que você pode fazer? Mas isso tem que ser evitado o máximo possível. Bom, invólucro. Invólucro é um elemento que assegura a proteção contra contatos diretos em qualquer direção. É similar ao da barreira, né? Mas o invólucro é um pouco diferente porque ele é mais amplo. Uma vez que o invólucro, como o próprio nome diz, ele deve envolver completamente o componente, impedindo o acesso direto às partes vivas, partindo de qualquer direção. Quer dizer, o componente vivo ou o componente a ser protegido, ele estará completamente envolvido pelo invólucro. É um pouco redundante, mas é isso mesmo, é assim mesmo. Então, um exemplo, por exemplo, de um invólucro é a chaparia, a chaparia ou os armários, né, que abrigam os componentes elétricos no CCM, os componentes elétricos, barramentos, a fiação, tal, tudo, né, os disjuntores. Todo esse conjunto de equipamento que ficará energizado durante o funcionamento do painel do CCM ficará envolvido pela chaparia ou pelo armário que chamamos de invólucro, certo? Bom, do que se trata exatamente a medida de proteção contra choques elétricos por seccionamento automático, que eu falei lá na última opção, né? Seccionamento automático. Trata-se em desligar-se automaticamente o circuito ou circuitos, ou até mesmo desenergizar todo um painel, por exemplo, né? No caso de alguma ocorrência de uma situação que possa resultar em perigo de choque elétrico. Neste caso, estamos falando, por exemplo, da abertura do disjuntor de entrada de um CCM para que o perigo seja eliminado. Vamos supor que aconteceu um curto-circuito lá dentro do painel e você precisa impedir que isso se propague por todo o painel ou precisa impedir que rompa a isolação, causando uma quebra, passando essa corrente para a parte externa do painel, né? Ou começa a circular corrente, por exemplo, na chaparia do painel. Então, você precisa interromper isso o máximo possível. Qual é a maneira de interromper? Desenergizando aquele painel. Então, o disjuntor de entrada tem que ser desligado imediatamente. Se você tiver um botão de emergência, por exemplo, na porta do painel, você pode acioná-lo e ele desarma o disjuntor de entrada, desenergizando todo o painel naquele momento. Mas se não tiver ninguém lá, então o seu equipamento, o seu painel deve estar provido de algum elemento que, ao pressentir essa disruptura ou esse arco elétrico ou esse curto-circuito, desarme o seu disjuntor principal de entrada. Mas o seccionamento automático deve ser feito pelo especialista, que é o dispositivo DR. Eu estou falando de CCM, mas nas residências a gente não tem CCM, né? Então, para a proteção de uma pessoa em casa, por exemplo, em vez de ter o disjuntor de entrada, que é o dispositivo de proteção geral do CCM, nós vamos ter nos nossos quadros de distribuição, naquele quadrinho que fica
aí atrás da porta, em algum local aí, às vezes fica na área de serviço, aquele quadrinho de distribuição que a gente tem em casa. Então, neste quadrinho, o especialista em detectar ou de evitar choques elétricos é o dispositivo DR. Quando ele percebe alguma anomalia, ele desarma aquele circuito instantaneamente. Então, ele é um desarmamento automático. Um desarmamento não, um desligamento automático. Tomar um golinho de água aqui que eu tô com a boca seca. Bom, então o especialista em seccionamento automático é o dispositivo DR, que é o diferencial residual. Embora em alguns casos seja permitido o uso de disjuntores ou fusíveis na proteção contra choques elétricos, há situações em que é obrigatório o uso apenas dos dispositivos DR? Bom, sim. Por quê? O dispositivo DR, ele é de alta sensibilidade, ele possui corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 mA. Então, correntes até no máximo 30 mA, ele desarma automaticamente, protegendo as pessoas e também o equipamento, né? Possa estar ligado naquela tomada. Nos circuitos em residências de iluminação e tomadas situadas em cozinhas, copas, lavanderias, área de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens, por exemplo, aquelas tomadas que ficam em jardins, né, que às vezes você precisa ligar uma máquina lá para cortar grama ou para lavar alguma coisa. Então, nesse tipo de tomada, né, é obrigatório o uso do dispositivo DR nesse circuito. Além do disjuntor, você tem que ter um dispositivo DR nesse circuito. Há uma exceção a esta regra para casos de pontos de iluminação situados a mais de 2,5 metros do piso. Então, ali, para pontos de iluminação altos, você não precisa usar o dispositivo DR no circuito daquele ponto de iluminação, né? Agora, nos circuitos que em edificações não residenciais sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas, lavanderias, em áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas, em uso normal ou sujeitas a lavagens. Ou seja, ele quer dizer aqui o seguinte: tanto nas residências quanto em edificações não residenciais, podem ser comerciais, mas que tenham tomadas de uso normal, que tenham cozinha, copa, lavanderia, então que tenham tomadas, essas tomadas devem ter dispositivos DR no seu circuito de alimentação, porque o dispositivo DR fará um seccionamento automático no momento em que ele perceber uma avaria. No momento que ele perceber ali um toque acidental, por exemplo, quando uma criança gosta muito de colocar objetos no buraquinho das tomadas, tem um dispositivo que você pode colocar na tomada prevenindo que isso aconteça. Mas se não tem e a criança colocar lá alguma coisinha, quando ocorrer aquele contato daquele objeto metálico naquela tomada, o dispositivo DR vai perceber imediatamente e fará o seccionamento daquele circuito, vai abrir o disjuntor daquele circuito.
aí a criança ficará protegida. Por isso que é muito importante que em tomadas baixinhas se tenha o dispositivo DR instalado naquele circuito de alimentação, no circuito de alimentação dele. Tem também nos circuitos que em qualquer tipo de edificação, seja edificação residencial, comercial, industrial, que sirvam a pontos de utilização tanto de iluminação e força situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Nesses locais, esses circuitos obrigatoriamente precisarão ter no circuito de alimentação e proteção dele, tem que ter o dispositivo DR. Ele é que vai prover o seccionamento automático daquela instalação no caso de alguma avaria, no caso de algum acontecimento, e vai proteger as pessoas principalmente do choque elétrico. E então o dispositivo DR é um dispositivo mais adequado para a proteção contra choques elétricos. E ele é de uso obrigatório. Já há alguns anos esse dispositivo, já a nossa legislação já obriga o uso desses dispositivos nas tomadas de uso residencial. Naquelas tomadas em que eu falei, é obrigatório, e de preferência você coloque em todas as tomadas da sua casa um dispositivo DR por conta, para prevenir acidentes, né, com crianças, igual eu disse antes. O dispositivo DR, ele tem alta sensibilidade, então ele atua rapidamente, desarmando aquele circuito e eliminando o perigo de choque elétrico. Como a gente viu, o choque elétrico ele é muito perigoso no sentido de que ele pode provocar uma taquicardia e o seu coração para de bombear sangue para o seu organismo. Isso vai te provocar uma parada respiratória e quase sempre ela é fatal. Então a gente deve evitar os choques dentro de casa, 127. Por isso que em casa, quanto menor a tensão que você tiver em casa, melhor, porque o choque que ela provoca não é tão elevado igual numa indústria. Numa indústria, um choque em 380 volts, 440 volts é um choque muito forte. Ou se for de média tensão, aí que pior, né? Então, nas nossas casas, a gente deve evitar ao máximo o choque elétrico, porque ele pode provocar aí um desconforto muito grande na pessoa, e dependendo do choque, da intensidade desse choque, da intensidade dessa corrente, ou dependendo do local onde você está, dependendo se a sua pele está seca ou molhada, né? Se você é calmo, se você é estressado, até isso interfere. O choque elétrico pode ser fatal. Então, o melhor mesmo é que a gente evite o choque elétrico o máximo que for possível. Que for possível, não. Deve ser totalmente possível evitar-se o choque elétrico. O pessoal fala assim, mas você é engenheiro eletricista, então você pode manusear as instalações tranquilamente, você nem tem medo de choque elétrico. Tenho medo, sim. Por saber que ele é muito perigoso, que pode até provocar a minha morte, eu tenho muito medo, sim. Então, sempre que vou fazer alguma instalação elétrica ou manutenção ou qualquer correção numa instalação elétrica, é importante que você certifique que ela esteja desligada, ou se isso não for possível, que ela tenha pelo menos naquele circuito um dispositivo DR, o especialista contra choques elétricos, né? Então, tenha sempre em mente
que há necessidade de se utilizar esse especialista na sua casa ou no seu estabelecimento comercial. Evitar o choque elétrico é importante para você, muito importante para você e para as pessoas que estão ali naquele local junto com você. Não perca a sensibilidade de compreender que evitar-se o choque elétrico é uma coisa muito importante na sua instalação elétrica.